Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai começar o corte aqui com o Esporte Total, direto lá da Academia do Verdão, com o Nivaldo Lecilo, trazendo todas as informações e a preparação do Palmeiras para esse grande confronto contra o Capivariano de logo mais, mas a expectativa maior é sobre a estreia de John Arias. A gente vai trazer no final do vídeo a provável escalação. Mas a gente vai fechar o vídeo aqui com o Paulo Massini trazendo informação privilegiada e cravando que John Arias entra sim como titular. Então tem muita coisa para a gente falar aqui no vídeo. Você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força para o canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Palmeiras e Capivariano fazem uma outra quarta de final, outro jogo das quartas de final. E eles só se enfrentaram 2 vezes na história. Neste sábado será o 3º encontro e com certeza o mais importante, porque vale vaga nas semifinais do Paulistão. Um novo encontro depois de 10 anos. Palmeiras e Capivariano se enfrentaram apenas 2 vezes em toda a história. Todas pelo Campeonato Paulista, 2 vitórias da equipe alviverde. A última delas foi no Paulistão de 2016, vitória alviverde na capital paulista por 4-1. Naquela oportunidade, quem fez o gol de honra do time do interior foi o atacante Rodolfo. Uma década depois, ele é o artilheiro do Capivariano até agora no Campeonato Paulista de 2026. Dos 3 gols que a equipe fez, ele marcou 2 vezes, contra Primavera e também Ponte Preta. O Capivariano treinou na manhã desta sexta-feira, depois fez a viagem para a capital paulista. O principal desfalque da equipe vai ser o lateral esquerdo Leonan. Ele foi expulso na vitória contra o Botafogo em Ribeirão Preto por 1-0, que trouxe o time do Capivariano pela primeira vez para uma fase eliminatória do Campeonato Paulista. O Palmeiras também treinou na manhã desta sexta-feira. O técnico Abel Ferreira, que não comandou a equipe contra o Guarani, estava suspenso, última partida da fase de classificação, volta à beirada do campo nesse jogo contra o Capivariano. O time do Palmeiras pode, de repente, ter a estreia de John Arias, a principal contratação da equipe nessa temporada. Ele não estreou ainda, pode ficar pelo menos no banco de reservas. Quem falou depois do treino desta sexta-feira foi o lateral direito Kelvin. Ele falou da evolução do time, falou desse duelo contra o Capivariano e falou também do momento dele. Vamos ouvi-lo. Bom, jogo de mata-mata já diz por si só, né? É muito difícil, né? O Capivariano é uma equipe muito boa, muito qualificada. Eu acho que a gente tem que ter total atenção nisso, né? E é seguir o que a gente vem fazendo. Acho que a cada jogo a gente, como eu falei, vem melhorando. É botar em prática aí as nossas ideias e tentar buscar a vitória. Palmeiras e Capivariano se enfrentam neste sábado às 8h30 da noite na Arena Barueri. É o confronto do 2º colocado na primeira fase contra a equipe que ficou em 7º lugar. Se o duelo terminar empatado, teremos disputa de pênaltis. Esse jogo vale uma vaga na semifinal do Paulistão 2026. Bom, falemos de Paulistão porque temos as quartas de final, jogo único. Disputa então para ver quem avança para a semi. Neste sábado, 2 jogos, 6h30 da tarde o Bragantino recebe o São Paulo. Às 8h30 da tarde, Palmeiras e Capivariano em Barueri. Domingo, 4 da tarde, Novo Horizontino e Santos. 8h30 da noite, Portuguesa e Corinthians. Vamos com as informações. Alô, fã de esportes, um abraço a todos que acompanham o Sport Center. Palmeiras prepara a estreia de John Arias nas quartas de final do Campeonato Paulista contra o Capivariano neste sábado, jogo na Arena Barueri, mando do Palmeiras. O jogador foi apresentado na sexta-feira passada, treinou sábado e domingo, ganhou a folga de carnaval com os companheiros e voltou aos treinamentos a partir de quarta-feira com o grupo do Palmeiras. Está treinando então 3 dias com o grupo, fazendo todas as atividades, treinando normalmente, está preparado e regularizado. Mas a estreia provavelmente deve acontecer com ele entrando no decorrer da partida, começando no banco de reservas. O técnico Abel Ferreira já destacou que aos poucos ele vai ganhando a vaga na equipe. O
time deve ser o mesmo que conseguiu 3 vitórias consecutivas nessa temporada, retornando todos os titulares que descansaram na partida contra o Guarani. Time que venceu Vitória, Corinthians e Internacional pelo Campeonato Brasileiro, com o Maurício e o Alan pelas pontas. É a função que o Arian deve fazer na equipe, entrar aos poucos nesse time do Palmeiras. Ele também pode fazer a função de segundo atacante, trazendo aí mais opções para o técnico Abel Ferreira. Então, John Arias deve estrear neste sábado pelo Campeonato Paulista, mas provavelmente no banco de reservas. Outra novidade no Palmeiras é a volta do técnico Abel Ferreira, que cumpriu suspensão, estava suspenso na última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista, não comandou o time diante do Guarani. Ele volta, o Abel Ferreira, que nessa semana se tornou o 5º técnico mais longevo da história do futebol brasileiro, ultrapassando o Tele Santana, que ficou 5 anos, 3 meses e 14 dias no comando do São Paulo na década de 90. Entre 90 e 96, o Tele Santana, que é uma referência para o Abel Ferreira, treinador português, ultrapassando o ex-técnico São Paulino. Próxima marca que tem que ultrapassar o técnico palmeirense sobre longevidade é Flávio Costa, que comandou o Flamengo 8 anos na década de 30, início da década de 40. Então é a próxima marca que precisa bater o técnico Abel Ferreira. Palmeiras já enfrentou o Capivariano 2 vezes na história, 2015 e 2016, com 2 vitórias. Tenta mais uma vitória para avançar à semifinal do Campeonato Paulista. E aí a gente poderia fazer aquela pergunta do biscoito, né? O Abel Ferreira é longevo porque ganha mais ou ganha mais porque é longevo? O fato é que as duas coisas estão indo bem, e ele batendo recordes também em permanência, em longevidade, né? E o Palmeiras é franco favorito contra o Capivariano, ainda mais com o John Arias, possivelmente? Sim. Aí eu acho que a gente parte do confronto mais equilibrado para que tem um favorito com a maior vantagem, que seria o Palmeiras. Ok, o Palmeiras também, que vem mostrando essa irregularidade, conseguiu na reta final ali fazer uma campanha que proporcionasse jogar em casa, né? Ter essa vantagem de jogar em casa contra o Capivariano. Tem muito mais recurso técnico em relação ao adversário, que fez uma grande campanha, acho que chegou longe, inclusive, o adversário do Palmeiras, mas a gente percebe que é uma equipe que está talhada para chegar a mais uma decisão. A gente sabe que o caminho ainda depende da pontuação, né? Somada a primeira fase com as quartas de final, mas é um Palmeiras que deve passar e ter vantagem na próxima fase. E é um time muito experiente em mata-mata em relação ao seu adversário. É o seguinte, o John Arias é um jogador que eu, Paulo Massini, sou absolutamente fã. É um jogador moderno, completo. Passa bem, marca bem, ataca bem espaço, tem drible, tem finalização. Então, eu estou profundamente satisfeito com a contratação dele e também bastante ansioso para vê-lo em campo. A questão tática é com o senhor Abel Ferreira, porque ele tem agora ingredientes, ovos para fazer um belo de um bolo. E vai ter mais em breve com a volta do Paulinho, certo? Então, quem vai sair eu não sei. Eu não tiraria o Alan, mas colocaria o Arias no lugar dele ali pelo lado direito para começar a se ambientar. Depois, se tiver trocar de lado, colocar por dentro, aí é uma outra questão que o Abel vai trabalhar com mais tempo. Afinal de contas, já disse o Solerte, incrível, maravilhoso, magnífico Flávio Latifi, o Arias fez 3 treinos até aqui, vai fazer mais um. Amanhã seriam 4. Né? Amanhã de manhã, Palmeiras treina, o jogo é 8h30, então, se o jogo fosse 4 horas, não teria. Mas como o jogo é 8h30, vai ter aquele treininho fantasma, fica aqui, vai acolá, posicionamento é esse e tal. Então, meu velho, eu tô absolutamente com a contratação do Arias, muito feliz, satisfeito e ansioso pra cacete. Eu quero ver ele em campo. Certo, Danilo Lavieri? Certíssimo, eu acho, eu particularmente não trocaria o Arias pelo Antony, mas assim, nem de perto. Eu entendo o que diz o nosso colega em relação ao 4-3-3, porque realmente o Palmeiras consagrou o esquema dos pontinhas e o Antony é o típico pontinha, então eu entendo o que diz o nosso colega. Agora, entre Arias e Antony, eu fico com Arias com tranquilidade, e aí cabe, obviamente, ao nosso querido Abel Ferreira dar um jeito de fazer o cara jogar bola. Seja
aberto pela direita, mais centralizado, jogando como um segundo atacante. Enfim, ele tem várias funções que pode fazer o Arias. E para mim foi uma contratação e tanto. Acho que vai ser uma grande atração do Palmeiras nessa temporada e um reforço nota 10. Eu sou prova, acompanho o Mancini há muito tempo. O Mancini é absolutamente apaixonado. Ele não usou essa palavra, mas eu uso. Apaixonado pelo Arias há muito tempo, Sou, muito antes de o Palmeiras chegar perto de contratar. Então, sou. eu acho que é uma grande contratação. É um fato, desde o Mundial que eu falo sobre ele. Ele fez um Mundial espetacular, cara. Ele entrou na lista dos 11 melhores do Campeonato Mundial de Clubes, cara. Não é pouco, não. Ele jogou muito pelo Fluminense, mas muita bola. Agora, se vai reeditar, se vai se encaixar, se vai dar certo, eu não consigo garantir, tá bom? O Arias fez 3 treinos. Não tem por que não colocar o cara para jogar, Lavieri. É o reforço da presidente. Abel, é o reforço da presidente. Põe ele para jogar desde o início. É o Capivariano. Quanto mais rápido ele entrosar, sintético, o senhor, né, se achar lá no campo mais rápido. Não é, eu não tenho nenhum pudor de dizer que, na minha visão, ele vai entrar amanhã como titular. Mas o Abel sabe como é, né, Lavieri? Eu não, assim, fisicamente não tem dúvida de que ele possivelmente, na verdade, assim, possivelmente não, provavelmente ele está até melhor do que os demais, né? Tá no meio da temporada dele. Então, assim, acho que o ritmo de jogo dele é melhor do que os demais que estão aí nesse começo de ano. É, Agora, a questão, Massa, é como que ele vai entender já o plano de jogo do Abel. A gente tem exemplos diferentes do que o Abel fez com reforços. Alguns demoraram ali para subir a tal da montanha, outros, como o Andréas, chegou jogando contra o River Plate no Monumental de Núñez, né? Então, assim, quer bucha maior do que essa, ele estava lá jogando. Eu concordo com você que Capivariano, Paulista, é o melhor momento para colocar. Aí também vai muito do feeling ali do treinador, da comissão, de como que o grupo recebe e tal. Mas acho que eles sabem que isso faz parte do jogo. O Arias é um jogador contratado por 25 milhões de euros, um dos melhores jogadores do Mundial que o Palmeiras esteve no ano passado. Tem que jogar. A questão é como e onde, né? Essa aí tem algumas possibilidades, a gente vai analisar. E é aquela história. Tem que assumir riscos no futebol, certo? Se o Palmeiras entra contra o Capivariano com o Arias e perde, vão falar: nossa, queimou o Arias, chegou lá, não conhecia os companheiros. Ao mesmo tempo, se entra sem o Arias e perde também, pô, deixou o Arias 25 milhões de euros no banco. Então, no final, tem que ganhar, primeiro de tudo. Aí depois, a discussão é o que vai acontecer com o Arias. No lugar do Abel, colocaria, se o Arias realmente estiver na sua boa forma física, colocaria já para sair jogando e aí tira com 15 minutos e tal, para ver o que acontece. Agora vamos ver como vai ser esse treino aí. Eu vi alguma galera aí analisando, até o Marada fez uma análise sobre os vídeos do treino e tal, mas ao mesmo tempo, nesse mesmo vídeo aparece o Marlon no time oposto. Então, Massa, eu fiquei na dúvida de repente se ele não faz algo que eu vi muito o Tite fazer na época que os treinos eram abertos na seleção brasileira e eu via lá, que era defesa titular contra ataque titular. Então você invertia e colocava para o atacante treinar contra o zagueiro titular e vice-versa. E aí o ataque reserva treinava contra a defesa reserva. Então, de repente, podia ser, enfim. Tem alguns macetes, eu já vi o Tite fazendo lado esquerdo contra lado direito, titular. Então, assim, o vídeo pode dar dicas, mas para mim, pelo menos, não foi conclusivo, viu, Massa? Mas ele tava com o Maurício, né, cara? Você viu? Eu vi, só que aí o Então, que me pega é o Marlon tá no time oposto, entendeu? mas é que mistura, né? Então não significa nada. Mistura. É, Geralmente é misturado. Esse tempo aí que você tá lembrando é quando se amarrava cachorro com linguiça, né? O goleiro titular jogava no gol do time reserva. E o goleiro também. reserva no gol do time titular para ser mais testado. Então, eu não tenho dúvida. Eu só não sei se ele vai tirar o Alan ou o Maurício. Espero que não tire o Alan, tá?
Você tiraria qual deles? Porque eu imagino que o time vai ser Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo, Piquerez, Andrés, Marlão. Aí, para mim, seria Arias, Alan, Flaco e Roque. E você? Eu tiraria o Maurício, mas eu acho que ele vai tirar o Alan. Tá, beleza. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre o nosso Verdão e esse confronto de logo mais. E a grande expectativa é sim sobre a estreia de John Arias. Bom, gosto sempre de lembrar que é provável a escalação que a gente está trazendo aqui para vocês, como prometido, porque, rapaziada, a escalação oficial só sai em média 1 hora antes do jogo, tá? Então, 1 hora antes do jogo fica muito difícil, muito em cima da hora para a gente trazer um conteúdo legal aqui para vocês. Então, a gente traz aqui essa provável escalação feita aí pela os setoristas, né? A mídia acredita que o Palmeiras vai para campo com essa escalação, com um adendo, com uma mudança de John Arias, tá? Toda a mídia acredita que o Palmeiras vai entrar com o time que está sendo considerado como titular, né? Teve 3 sequências aí, 3 jogos em sequência. Caramba. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre o nosso Verdão e, como prometido, trazendo aí a provável escalação do nosso Palmeiras. Lembrando, rapaziada, provável escalação, porque eu gosto de ressaltar isso. A escalação oficial só sai 1 hora antes do jogo, então fica muito em cima para a gente trazer um conteúdo legal para você. Então a gente traz aqui a provável escalação. Thiago, quem faz essa escalação? É a mídia. Todo mundo está apostando que Abel vai colocar o mesmo time que fez aí aquela sequência de 3 jogos, que foi muito bem, que seria com o Maurício, tá? Só que essa escalação que eu estou trazendo para vocês tem a mudança do John Arias, que é sim a aposta do Paulo Mazzini, como eu trouxe aí para vocês no vídeo. Então, a aposta do Paulo Mazzini é que John Arias entre em campo como titular nesse jogo de logo mais. Então, toda a mídia vem falando que ele não deve ser titular, enfim, porque o Abel falou na coletiva no jogo contra o. Agora me fugiu qual foi o jogo. Não, que o Arias vai chegar, vai ter que conquistar a posição e tal. Mas qual que é a verdade? O Arias chegou na sexta, treinou sábado, treinou domingo. Palmeiras deu folga segunda e terça. Ele não folgou na terça, fez apenas a folga da segunda, voltou antes de todo o elenco, treinou na terça, treinou quarta com todo o elenco, treinou quinta, treinou sexta. Então a gente consegue colocar aí 7 dias de treinos. Só na quarta-feira que não tinha o restante do elenco. Então o John Arias está muito preparado para entrar nesse time. E tendo em vista que ele, John Arias, deixou toda a comissão técnica de boca aberta com o preparo físico dele. Que a gente tem que lembrar, rapaziada, que o John Arias estava lá na Inglaterra no meio da temporada. Então, ele está voando. Ele está no auge ali da preparação física. Está muito bem fisicamente. E o elenco do Palmeiras, né, todo o Brasil em si, todos os times brasileiros, estão bem no início da temporada. Que não tivemos pré-temporada por toda a questão de calendário, que a gente já sabe, de Copa do Mundo, enfim. Não tivemos pré-temporada. E agora que o nosso time está pegando mais entrosamento, está ficando melhor fisicamente para jogar. Então, assim, a gente colocar o John Arias na balança e o restante do elenco, Arias, está melhor preparado fisicamente para atuar os 90 minutos. Ele é o jogador com o melhor preparo físico hoje do elenco do Palmeiras, por causa de tudo isso que eu acabei de falar com vocês. O elenco está no início da temporada. O Arias chegou, ele não teve férias, como o Mazzini chegou a falar, não sei se eu coloquei para vocês. Porque ele saiu do Fluminense, foi para a Inglaterra, já começou a temporada lá,
agora no meio da temporada vem para o Palmeiras, já engrenou nos treinos e ele não teve férias. Então ele vem numa batida que vai seguir nessa batida até a Copa do Mundo. Então assim, cara, é uma aposta do Mancini, tá? Praticamente 99% da mídia brasileira aposta que o Abel Ferreira vai colocar o Maurício ali, como ele vem colocando normalmente, e coloca o John Arias provavelmente no segundo tempo no lugar do Maurício. Então, o Mancini aposta sim que o John Arias venha para esse jogo, venha fazer sua estreia já como titular da camisa do Verdão. Então, assim, eu concordo plenamente, tá com a sua parte física no top, 100%. Já treinou relativamente bem aí com o elenco. Cara, jogador desse meu irmão, vestir a camisa e partir pro jogo. Não tem essa não, cara. Até porque não tem quem mexer ali no meio de campo com o Andrés e Marlon, o Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. A dupla no meio de campo ali tá se conversando muito bem. Andrés e Marlon tá dando muito certo. Claro que nenhum dos dois tem essa característica mais marcadora, assim, aquele cão de guarda. Mas, a princípio, tá dando certo. A gente vai ver com equipes mais fortes como o Palmeiras vai se comportar ali. Mas o Arias também ajuda muito na marcação sem bola, tá? Então, assim, meio de campo ali você não tem quem tirar. O Alan, impossível tirar o Alan, pelo amor de Deus. Eu escutei até alguns comentaristas, tirar o Alan, acho que foi o Alex Miller, da Gazeta. Cara, pelo amor de Deus. A Alan é a criatividade que a gente tem no elenco. Tá jogando muita bola, o cara que puxa pro 1 contra um. Então, cara, esquece, não dá para tirar o Alan. O Flaco Lopes tá jogando muita bola, tá? O Vitor Roque, que não tá isso tudo ainda na temporada. Tem que lembrar também que ele começou a temporada com lesão, torção, se eu não me engano, no tornozelo, depois sentiu o joelho. Então, assim, ele ainda está se enquadrando na temporada 26, mas a gente já sabe, já conhece o potencial dele. E imagina, né, cara? Olha só esse ataque que o Mancini está colocando para amanhã. O John Arias, Vitor Roque, Flaco Lopes e o Alan. A criatividade, cara, irmão, não tem jeito. O Palmeiras vai ser candidato a tudo, vai brigar por tudo. Infelizmente, igual foi o ano passado, mas a gente tem a casca que o Abel pediu depois da Libertadores lá. Eu não tiro a responsabilidade do Abel, não. Porque ele pediu jogadores mais cascudos, mais experientes, tudo bem. Mas o Palmeiras no final do ano foi covarde. Foi covarde na final da Libertadores. Foi covarde em entregar. Não, já está definido o brasileiro. Foi covarde. Isso é culpa do Abel, tá? Mas enfim, o Abel permanece, vai ser o técnico até quando a Leila estiver aí, porque a Leila banca o cara. Então, assim, ele tem que botar o Jonas para jogar, cara. Não tem conversa. Tem que botar ele para jogar e botar esse time para frente. Botar esse time para trabalhar a bola, porque agora tem peça para dar muito trabalho a qualquer equipe do Brasil. Não tem essa para Flamengo. Você vê aí como que o Flamengo está no início de temporada. Mais uma derrota. Perdeu para o Lanús lá. Então, assim, Palmeiras vai com tudo para essa temporada, com os reforços que chegaram cascudos como o Abel pediu. Então, não tem desculpinha. Tem que botar esse time para jogar e a gente espera que o Alan e o John Arias sejam titulares juntos. Eu acho até que eles podem, durante o jogo, se revezarem, trocar, ter essa liberdade, porque todos os dois podem fazer os dois lados. Então, assim, é uma possibilidade muito grande da gente, claro, classificar, é mais do que obrigação, mas fazer uma bela exibição para marcar a estreia de John Arias com a camisa do Verdão. Então, quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final,
Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? O que você concorda, o que você discorda? Deixe aí nos comentários e deixe nos comentários também a sua expectativa. Você acha que John Arias vai sim como titular? Deixe aí sua expectativa para essa estreia do nosso estrela da temporada, John Arias, que veio para complementar demais esse elenco do Verdão. Então, compartilha com a gente aí a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe o seu like, que é muito importante. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o nosso trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação, tudo para trazer para você, torcedor alviverde. Então, quando você hypa o vídeo, você mostra para o YouTube que é um conteúdo legal. Então, o YouTube acaba entregando muito mais o nosso canal, o nosso vídeo, para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada. Se Deus quiser, até logo mais com um pós-jogo de uma grande vitória do nosso Verdão. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.